Nós vamos respirar bem profundamente, nós vamos mentalizando, pedindo aos guardiões que estejam junto conosco, fazendo toda uma proteção, com muitas tochas, com muitas espirais, no nosso ambiente em que estamos de estudo. Nós vamos buscar a sintonia de Ruiz, Eliamar, Cíntia, Cássio, e de todos os espíritos que estudam junto conosco no Hospital Santa Cruz. Que possamos expandir a nossa consciência, que possamos expandir os nossos sentimentos em uma tarde de muito aprendizado, com fé, equilíbrio e harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Considerando o passado expoliador dos médiuns, se demonstrarem perseverança na busca dessas qualidades, já estarão dando um salto com a qual a misericórdia divina providencia, os brindará com vastos contingentes de forças renovadas para a caminhada. Então era aquela frase lá, eu não disse viver desta forma, Marcos. Essa é o complemento, tá? Só perseverar basta? Não, mas é um bom começo. Quem persevera sem cansar demonstra interesse por aquilo que busca. Para almas que até há pouco tempo tinham como deleite o ato de destruir, é um bom começo. Então, se a gente conseguir perseverar no caminho reto da bondade, do amor, da luz, já é uma grande coisa. Mas perseverar e também transformar, né? Porque às vezes, assim, a gente tem que começar e andar. Porque às vezes a gente dá o passo e fica. Entra no carro, mas não começa, né? Não dá Vocês, partida, né? vocês veem que interessante que nós não pensamos assim, mas eles consideram só o fato de você perseguir a mudança como uma coisa boa. Tem muitos que fazem, né? É porque muitos não conseguem nem compreender, né? Mas é que às vezes, sei lá, às vezes a pessoa tá na cara o que ela precisa fazer, mas ela se engana dizendo que já está fazendo alguma coisa parecida e não faz, né? Não. Porque aquilo tá aqui, ó, tá na cabeça. Então, no ato de fazer, eu estou fazendo. Mas ela não sente, então ela não tá fazendo. O que eu quero dizer é que às vezes nem faz. É, mas assim, às vezes não. Às vezes nem aqui tá. Tá naquela coisa da demonstração. Eu tô demonstrando pro outro. Mas nem aqui na cabeça. Tá totalmente. Aí tem outros que estão na cabeça, mas não estão no coração. Né? Aí vem ele. Os médios realmente não prestam, dona Modesta. Eu não seria tão cruel, meu filho. Fui quando no corpo físico e continuo sendo médium aqui na vida espiritual. Compreenda as dificuldades de sair das trevas interiores em direção à luz, que nos conclama a caminhar. Quando falo da perseverança como qualidade superior, sei bem o que significa caminhar avante, carregando o peso de dores psicológicas que o homem comum desconhece, por não portar a sensibilidade ostensiva. Quem persevera alcança. Afinal de contas, quem foi Dona Modesta? Foi Catarina, né? Então ela sabe o que ela fez, o que ela tinha ali. E quando ela abraçou essa mediunidade, ela compreendia o que ela precisava fazer, né? No sentido de acolher, de trabalhar. Ela acolhia a si própria, mas ela acolhia aquele que sofria, porque ela fez sofrer. Então ela sabia disso. Então, assim, então não existe médium, médium não presta. Tá, tudo bem. Mas quem está encarnado na Terra que tem, que pode levantar e jogar todas essas pedras? Ninguém. Quem está sem nada para responder? Não está aqui, né? Já está no outro planeta. Sim. Não está aqui. Cada um de nós
sabe aquilo que responde. Eu só conheci médios que pararam no tempo, não tinham perseverança sequer para chegarem à tarefa semanal. Realmente, infelizmente, essa tem sido a tônica da maioria. Mais um motivo, meu irmão, para acolhermos os médiuns com muito amor e carinho, ajudá-los a caminhar em direção ao equilíbrio e depois vê-los cair por desejarem a proeminência e vantagens, interrompeu Marcondes sem esperar a conclusão de Dona Modesta. Nenhum médium ficará ou deverá ficar sob tutela e orientação alheia por toda a vida. Passado o tempo necessário para alicerçar os quesitos básicos, devem experimentar os caminhos da autogerência na conquista da responsabilidade pessoal. Do contrário, se frustrarão diante do seu próprio programa reencarnatório no reino da consciência. Tudo bem? Você vai traduzir para a Sim. gente? O que você quer saber? Qual é a sua tradução? Me conte. Do contrário, se frustrarão diante do seu próprio programa reencarnatório no reino da consciência. Está dizendo aí o seguinte: se não for dessa forma, vai terminar a encarnação e aí a consciência dele vai julgar ele e vai condená-lo. Ele vai ter que ganhar. Ele mesmo vai se julgar? Isso. Tá. Como a gente já leu alguns parágrafos atrás, que quem julga é a consciência, né? É a nossa consciência. E aquilo assim, no início, o médium, ele precisa, né? Vamos lá, de um direcionamento. Mas depois é aquilo, conforme você vai limpando este vaso, você precisa ter, vamos dizer assim, essa consciência que você tem que dar o passo. É você, ninguém vai te puxar, é você que tem que andar, mas tendo o equilíbrio. E para isso, para você ter o equilíbrio, você tem que ter o conhecimento e o autoconhecimento. O conhecimento da mediunidade e o autoconhecimento de si, para que você possa andar, porque senão você vai cair. Tá? Como vocês nos deram a oportunidade de aprender a pescar, agora fica por nossa conta a pescaria. Eu ainda digo que a gente vai passar um tempo que a gente já tá, ó, vamos andar. Alguns andam, outros já não andam. Outros ficam. E é normal. A gente ainda tá ali, mas daqui a pouco a gente vai sair de tudo. E aí não é proposital. Faz parte, porque senão você está assumindo a responsabilidade do outro. O outro precisa deixar vir isso que é dele. Ele não pode ser um bonequinho para a gente manejar. A gente não tem esse direito. Ninguém tem esse direito. Mas tem muita gente que se faz dessa forma, né? Como assim? Se faz de bonequinho porque é mais fácil, né? Porque aí você vai falar assim, eu fiz porque meu dirigente falou, eu fiz porque meu dirigente falou, eu tava lá, né? E aí, erra quem faz, né? E erra todo mundo, ninguém anda. O Sérgio tinha mania de falar isso. São cegos guiando cegos e todos Cairão no abismo. caíram no abismo. E você falava isso. São cegos guiando cegos. Mas é verdade. O problema aí da questão de ensinar a pescar é que tem gente que enrosca a linha no fundo, fica presa na árvore e fica lá só com negócio assim, nada de pescar, né? Então, sabe, você fica. É natural, você vai errar? Vai, mas a gente errando, a gente aprende. Né? Só erra quem faz. Aquele que está sentado lá e papagaiando não vai errar. Não acontece Vai. nada com ele. Não vai. Tá errando porque não Tá fez. errando porque não fez. Tá errando porque não fez. Mas aquele que veio e fez, tá tudo certo. Tentou, fez do jeito dele, tá tudo certo. Gente, Tá se assumindo. não se esqueçam, o erro faz parte da caminhada. Faz. Sim. E não querer errar. Tudo que a gente aprende, não é? Em tudo que a gente aprende, o erro faz parte, né? E não querer errar faz parte do homem velho, aquele que o ego comanda.
Ô, Não Manda, querer, não querer errar é orgulho. É orgulho, né? Eu É não o quero errar por orgulho. quê? Por que que eu não me exponho? Ah, eu não quero errar. Por que que eu não quero errar? Ah, não quero ninguém falando. E por que que você sim, não quer ninguém falando? É que nem o Zequinha, né? Lá do Castelo rá. Por que que você não quer ninguém? É, porque eu não quero ninguém falando. Isso é orgulho. Esse é o homem velho. Essa é a sombra. Essa sombra a gente já conhece. De cor salteado. Com todas as vírgulas e todas as pontuações. Não conhecemos? Então, conhecemos. Sim. Ah, eu tô conhecendo agora. Só- verdade, né, Zé? Onde que eu parei? Eu só conheci médiuns que pararam no tempo. Não tinham perseverança sequer para chegarem à tarefa semanal. Realmente e infelizmente essa tem sido a tônica da maioria. Mas o motivo, meu irmão, para acolhermos os médiuns com muito amor e carinho, ajudá-los a caminhar em direção ao equilíbrio e depois vê-los cair por desejarem proeminência e vantagens. É que tem que mudar de página aqui, peraí. Interrompeu Marcondes sem esperar a conclusão de Dona Modesta. Mas Marcondes eu vou te contar, né? É um beijo, é um doce de coco. Nenhum médium ficará ou deverá ficar sob a tutela e orientação Eu já alheia. tinha lido isso aqui. Já leu. É É. ao contrário, se frustrarão já foi. Com isso, vamos começar aí. Com isso, a senhora. Com isso, a senhora estaria dizendo que a tarefa dos dirigentes cessa depois de um tempo ao lado dos médiuns? Com isso, quero dizer que os dirigentes sábios, com o tempo, se tornarão parceiros e amigos de caminhada e se abdicam da função diretiva ou condutora, sem paternalismo. Caso isso não aconteça, quando os médiuns alcançarem a conquista dos valores que lhe promovam a condição de administradores de suas próprias contas espirituais, certamente surgirão conflitos e desgastes. Médium algum, à luz do Evangelho, caminhará com êxito, optando pela solidão. No entanto, isso não significa que tenha que ser submisso e dependente. Chegará à maturidade, a vida lhe convidará às provas do crescimento nos roteiros da autonomia e da liberdade, com responsabilidade, aprendendo simultaneamente a parceria sem subserviência. Então, cada um vai assumir a sua responsa. Na hora que tiver essa maturidade, tá tudo certo. A gente, é aquilo que, assim, o que é o dirigente? Ele não é o dirigente, ele é o companheiro de trabalho. E para que a gente tenha um grupo que cada um faça uma coisa, é isso, cada um vai. Eu falo assim, a gente trabalha que nem quebra-cabeça, vai se encaixando. Né? O quebra-cabeça a gente não vai encaixando as peças, é assim. Num trabalho em grupo, é assim. A gente vai encaixando, vai tentando encaixar para acertar. Às vezes vai ter a dificuldade, às vezes vai ter a dificuldade. E aí para, reflete e vamos embora. E quanto ao grupo, também perde suas funções? Marcondes, nem o dirigente, muito menos a equipe, perdem funções. Elas são alteradas conforme a caminhada. Os médiuns conscientes não abrirão mão de cerrarem fileiras de trabalho com grupos amigos e solidários. Estranho. Que foi? A impressão que tenho, enquanto conversamos, é que damos muita importância aos médiuns, como se o grupo e o dirigente tivessem que se amoldar à sua tarefa. Para você ver quem são os médiuns. São muito importantes para meu gosto. Meu gosto. Vai ver que é porque Ele- Ele cutucou a Dona Modesta de todos os lados possíveis, de todas as formas. Turrãozinho, ele. E ela manteve, né? Explicando para ele com toda. É um Né? bando de perturbado, né? Assim, ele fala com vontade, né? É um bando de perturbado, tá Um bando de certo. E ele é perturbados, assim já mesmo. se viu, só querem vantagem. Cultive respeito, amigo. Eu diria, são muito necessitados para requisitarem tanto empenho e mudança. Contudo, esteja certo, quando há uma relação pacífica entre médiuns, dirigentes e grupos,
todos crescem. Todos crescem. Memorize. Eu- Oi, Pode Leda. falar, Leda. Quando começou essa frase, contudo esteja certo, quando há uma relação pacífica entre médios, dirigentes e grupos, todos crescem. Eu escrevi aqui do lado, nós. Sim. Sim. A gente tenta. Sim, A gente tenta montar o quebra-cabeça, vai, encaixa aqui. Com muita sinceridade e com muito amor, a gente tenta. Memorize, porém, uma questão indiscutível em seu aprendizado. Os médiuns, mesmo os perturbados, são fermento em qualquer grupo cristão. Possuem tesouros em vasos de barro. Confesso minha incapacidade de aceitar esse enfoque. Todavia, em respeito ao que eu tenho aprendido em sua companhia, estarei aberto para rever meu ponto de vista. Na medida em que consagrar seu tempo às visitações aos médiuns no corpo físico, em tarefas de amor deste hospital, você verá o outro lado da vida dos médiuns. Perceberá a extensão do que ocorre em torno de suas frequências vibratórias e assistirá a fenômenos que te ampliarão as noções estreitas que trouxe da Terra acerca dos valores e necessidades desses companheiros. Dona Modesta, qual tratamento será dado àquelas pessoas que conheci no pavilhão dos médiuns? Trabalho. Que tipo? Mediúnico. Mediúnico? Claro! Mesmo que tenham falido em suas experiências, detêm larga soma de domínio sobre as forças mentais. São muito úteis, são Sim, muito úteis em nossas reuniões mediúnicas e em outros afazeres espirituais. Em que lugar do hospital se realizam essas reuniões? No subsolo, junto aos corredores de entrada e saída. Perturbado como se encontram, em que podem ser úteis? No tratamento de si mesmos, em princípio. Como? Libertam-se de suas fixações culposas através de manifestações similares à psicofonia. Quase sempre são expurgos do inconsciente com o objetivo de alívio e saneamento da vida mental. Na realidade, eles fazem catarse, catarse. né? Como nós, quando estamos trabalhando muitas vezes, e principalmente no início, depois a gente engrena. Mas no início é uma catarse, não tem como. Mas mesmo que depois que engrena, se passar por um momento de variação A gente faz. no nível energético, você faz catarse novamente. Também. Porque a gente, aí assim, com toda essa pressão que a gente vive hoje na Terra, é fácil manter essa sanidade mental, emocional, espiritual? Não é. Não é. Buscar esse equilíbrio? Não é, né? Não é. É difícil. A gente sente. A gente sente com mais facilidade. Né? A gente vai captando as dores das pessoas. E a gente vai se envolvendo. Então, não tem como, né? Aí você fala assim, então vamos ficar assim. Não, gente. Vamos se conhecer e vamos de pouco em pouco. Agora, se a gente se desesperar, aí não vai andar mesmo. São assistidos durante as sessões? Uma equipe especializada mantém-se atenta ao desenrolar dos trabalhos. Médicos e enfermeiros diligentes organizam uma enfermaria com macas e medicações sedativas. A possibilidade de surtos durante tais atividades é iminente. Não haveria outra alternativa de tratamento? Para que correr esse risco? Não é essa a mesma realidade dos médiuns no corpo, Marcondes. Não existe diferença e não, desculpa. Não é essa a mesma realidade dos médiuns no corpo, Marcondes? Não existe diferença a não ser pelo amparo especializado. É justo que no plano físico haja cuidado com o assunto pelos motivos óbvios. Em nosso caso, entretanto, psicóticos médiuns são tratados na própria reunião de intercâmbio. Volto a indagar: que utilidade tem para esse hospital, sendo que são enfermos em vias de surtar? Ao se tratarem, pouco a pouco, se candidatam a servir.
A cada sessão apresentam melhoras significativas e começam a percepções mediúnicas reais de locais e situações que giram principalmente em torno das atividades do Hospital Esperança, nas turmas separadas conforme o grau de recuperação. Nossa, aí fica faltando um monte de coisa. Né? Aí, assim, no Hospital Esperança, ponto. Temos turmas separadas conforme o grau de recuperação. Tá vendo? Na verdade, é o mesmo sentido, mas escrito de forma diferente. É. Talvez assim fica mais fácil de você entender, como você falou. Reunião como essas não causam medo nos médiuns? Alguns não querem retornar. Dependendo da gravidade do caso, são encaminhados para algumas terapias de alívio e depois regressam mais firmes para o recomeço. É como eu pensava. A situação dos médiuns é vergonhosa. É vergonhosa. Meu pai, Senhor. Senhor de Deus. Marcondes, você deveria renascer como médium para experimentar as aflições da sensibilidade ampliada. Deus que me livre, dona Modesta. Então, ó, você vê. Você vê que é um monte de preconceito, né? Não, e assim, Preconceito. se a gente tivesse um monte de Marcondes, o espiritismo não ia, gente, porque ia ser um Não. espiritismo sem espírito. Só é o quê? Só regras. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantos de nós não tem os preconceitos e crenças que tem o Marcondes? Talvez até um pouco diferente, mas temos, não temos? Oi? Sempre aparece uma crença ou um preconceito, gente. Sempre. Porque a gente julga, e quando julga, a gente forma um conceito. E quando a gente vê, aquilo vira pré-conceito. Então, assim, ó, vamos lá. Eu falei assim, eu não tenho essa ideia do Marcondes. Eu tinha medo. Medo. E aí eu entendi o porquê que eu tinha medo. Eu tinha medo daquilo que eu não conhecia. Então, quando eu estava fazendo um curso de médios, o meu primeiro curso de médios, e eu engravidei do Gabriel, eu saí e o Sérgio ficou. E o Sérgio foi terminou o curso, então foi estagiar no trabalho de desobsessão. E eu grávida, e eu falava, eu tenho medo, eu tenho receio, eu chorava. Por quê? Porque ele estava na desobsessão. Então, faltava conhecimento Então, que eu não tinha, né? E aí, quando eu fui fazer o meu curso novamente, eu falava sobre isso, que eu tinha medo daquilo que eu não conhecia, daquilo que eu não conseguia compreender. E aí, o que eles sempre falavam para mim, o plano espiritual sempre falava para mim: aprenda, se dedique e aprenda que você vai compreender. E quando eu compreendi, a primeira coisa quando eu entrei numa sala de desobsessão foi pedir perdão. Eu pedi perdão pelaquilo que eu não conhecia, aquilo que eu tinha medo, mas que eu me colocava total à disposição e que a partir daquele momento eu trabalharia. E eu ainda falei assim, respeitando a todo momento a cada irmão. Porque para mim faltava conhecimento. então, mas é que a gente, quando fala preconceito, a gente tem preconceito da palavra preconceito. Preconceito é um conceito que a gente tem sem o conhecimento, porque senão, na hora que você tem o conhecimento, ele vira conceito. Então, nesse caso, você tinha um preconceito de que aquilo não ia fazer bem, entendeu? Por Agora, desconhecimento, por concordo, desconhecimento, concordo, mas todo preconceito denota uma ignorância da pessoa que o tem. Então, por exemplo, preconceito de cor. Mostra a ignorância da pessoa que tem, porque as pessoas são iguais. não existe Porque as diferença. pessoas são, no fundo, são espíritos. E espírito um dia encarna como branco, outro dia como amarelo, outro como preto, outro como verde, outro como azul. Entendeu? Então, todo preconceito denota ignorância. Agora, o que eu vejo no Marcondes é assim, eu vejo uma ideia extremamente concebida na cabeça dele que assim, não somos o resto da humanidade. A gente é o resto do resto. Entendeu?
porque me coloco como médium, né? Então, eu falei assim, sou classificada por ele como a louca da louca da louca, né? Então tá tudo certo. Vamos terminar esse capítulo? Vamos. A situação do médium é delicada. Entretanto, Deus lhe cerca de recursos adicionais no intuito de se recuperarem. Com o tempo, tais companheiros em estágios de transtorno passam a ser servidores ativos do bem, em reuniões cuja presença de medianeiros que foram bem-sucedidos em suas reencarnações lhes infundem ânimo e coragem para o regresso ao corpo. Você vê que é uma preparação para eles voltarem para o corpo. Eles têm que limpar toda aquela condenação que a consciência deles tem feito com eles mesmos para eles poderem voltarem como médios e aí sim realizarem a tarefa deles. Nessas reuniões ocorre outra natureza de trabalho além do tratamento pessoal. É completamente distinta a finalidade dessas atividades conforme o grau de estabilidade íntima. São grupos diversos, separados por estágios de recuperação individual. Tais reuniões são usadas para a localização de desencarnados na erraticidade, sondar localidades vigiadas nos abismos, estudar psicosferas desconhecidas, antecipar medidas preventivas quanto a ataques e assaltos ao hospital ou alguma instituição no plano físico, manter contato com esferas elevadas, operar tratamentos complexos no campo da saúde, visitar dimensões paralelas, captação de dados históricos pela clarividência no tempo, ensejar manifestações psicofônicas do corpo mental, psicografar livros de missionários condutores da Terra, manter contato com espíritos que convivem com Jesus. Você vê quantas tarefas, né? Todo mundo, quando fala Quantas? de idade, fala assim, ah, não, é receber espírito sofredor. É. Um monte de tarefa. E um monte de médiums realiza essa tarefa sem perceber que está realizando. Porque a gente sempre fala que acredita nesses médiums no espiritismo. No espiritismo a gente vai falar. Mas a gente vê muito assim, eu fico abismada quando às vezes eu vou clicando na televisão, que é muito raro, mas acontece, o quanto tem desobsessão nos evangélicos. Tudo é descarrego deles. Sessão de descarrego. Sessão de descarrego. E o que é isso? É desobsessão, Desobsessão. tá? É desobsessão. Então, assim, todo mundo trabalha, né? Então, assim, isso isso na messiânica, na católica, em tudo, né? Todo mundo tá lá trabalhando intensamente. Já viram? Igreja Católica, casamento. O padre fala assim, agora todos vamos levantar as mãos e abençoar os casais. Quanta radiação está sendo colocada ali, não é isso? A paz do Isso. Cristo, a gente vai fazer a troca das mãos e a gente vai É. trocar o magnetismo. Vamos lá, o que mais? Quando, A messiânica pelo menos fazendo o quando eu jurê, ia, né? o jurê, O jurê, né? Eu orei. Olha lá, ó o... ou então, quer ver quando o padre na missa fala assim, agora vamos dar as mãos. Imagina a força daquela corrente, né? É claro, a gente sabe, com o estudo que a gente tem, a gente sabe o que significa aquilo, para que serve aquilo, como que funciona, por exemplo, a imposição de mãos, a gente sabe. Eles não. E tem algum problema? No final das contas, Não. eles estão lá fazendo a mesma coisa, ou talvez até mais do que a gente. O Eles não estão efeito, pensando, eles o vão fazer a efeito é o doação mesmo. energética deles de uma maneira extremamente espontânea. E a gente ainda vai ficar pensando, comi carne, não comi carne hoje? É. Briguei com quem? Não, não briguei com ninguém. Então também eu posso fazer. Eu que não sei o que. A gente é bem capaz. Não, tô Ai, falando. caramba, eu não posso fazer porque eu não tomei o meu passe de harmonização, Não meu fiz passe meu de passe. limpeza. É verdade. Entendeu? A gente é bem capaz. Porque a gente às vezes dá umas travadas assim, né? A gente faz checklist, né? Fez o que hoje? É. Teste o que hoje? Entendeu? Aí o pessoal acaba de fazer o curso de passes, aí fala assim, agora você vai dar passe. Ai, meu Deus, eu não vou dar passe porque eu não sei dar passe.
eles vão lá e dão, né? Então, assim, às vezes o conhecimento é um problema, porque ele causa na gente crenças que não existiriam se a gente fizesse aquilo naturalmente. Eu lembro o seguinte, nós temos aqui o chakra frontal aqui, ela está ligada diretamente à inteligência, né? É onde todas as glândulas, né? A gente tem bastante E aí, glândula quando eu ali. estava fazendo a minha escola de aprendiz do Evangelho, eu tive uma discussão boa, né, com um colega da escola, que eu falava, né, que quando eu precisava pensar, eu colocava a mão no frontal, né? Aí eu disse, não, mas isso não é legal fazer, porque você vai estar competindo com as outras pessoas que não sabem fazer isso, você vai utilizar uma ferramenta que os outros não têm. Eu falei assim, como não tem? Não, não tem. Tá bom. Você está lá com uma prova na sua mesa. Aí quando você não está conseguindo resolver, o que você faz? Não faz assim? Caramba, como é que eu vou resolver isso? Aí o que você está fazendo? Você está ativando o frontal. Então todo mundo tem essa ferramenta, todo mundo faz Naturalmente. naturalmente. Então quantas coisas que a gente não faz naturalmente que a gente nem sabe e está ajudando a gente de alguma forma, não é verdade? Porque a gente, em algum tempo, a gente já utilizou. Já utilizou. Imagina, gente, você acha que a gente já não trabalhou com alquimia naquela época? Tem tendência, assim, tem tendência de ter trabalhado, de ter feito uma coisa boa, mas tem tendência também de ter feito Oh, É. ruim. oh. Aí chega na trabalho de obsessão, aí incorpora um mago negro. Nossa, Aí o cara, mago negro, nossa senhora, um mago negro. Aí o mago negro fala assim, pô, meu amigo, nós somos companheiros de trabalho no passado, o que você está falando? quando eles falam assim, você foi meu discípulo, não fui, não. Você quer que eu te prove? Você É, quer que eu te prove que você sabe fazer o quê? Então, assim, é melhor abraçar e falar assim, olha, Gente, aquilo lá, não vamos nunca julgar, não dá. porque a gente já teve na mesma cadeira que todos, né? Não tivemos nas cadeiras mais altas ainda, mas um dia a gente chega lá. Mas nas mais baixas, pode ter certeza que a gente passou lá. Né? Bom, no sábado vamos começar o capítulo 15, O o médium médium Antonino. Antonino.